Olá, vamos continuar com a nossa reflexão, com a minha exposição sobre a teoria pura do direito. Eu disse basicamente, né, dos objetivos de Kelsen e da justificativa que o próprio autor traz para a proposta de uma teoria pura do direito. Né? E ainda em relação a esses pontos iniciais, eu gostaria de relacionar com uma conversa anterior no âmbito da introdução ao estudo do direito, que é aquela conversa sobre os enfoques dogmático e zetético do estudo do direito, ou, né, o que dá no mesmo, a discussão sobre as diferentes dimensões do estudo do direito. Né? Na verdade, com isso eu quero ilustrar o purismo proposto, né, pela análise científica do direito, segundo Kelsen. Porque quando a gente pensa no enfoque estritamente dogmático do estudo do direito, o que está em questão é exatamente o que Kelsen está propondo com a sua teoria pura. Quer dizer, o conhecimento e a descrição das normas juridicamente válidas, sem qualquer juízo de valor a respeito delas, sem qualquer discussão quanto ao elemento político por trás das normas válidas, sem qualquer discussão sobre as repercussões concretas ou a efetividade ou não efetividade das normas válidas. Ou seja, né, a teoria pura do direito se propõe a um enfoque estritamente dogmático do estudo do direito, o que daria no mesmo de dizer que Kelsen, com a teoria pura, indica que a análise estritamente científica do direito se identifica com a dimensão dogmática ou normativa, ou ainda a dimensão da validade do estudo do direito. Mais uma vez, interessa para a teoria pura descrever as normas válidas, se essas normas válidas são justas ou injustas, se são efetivas ou não, né? O porquê de as normas válidas serem essas e não outras, nada disso importa. Então, Kelsen, no seu purismo, considerando, né, a hipercomplexidade dos arranjos sociais contemporâneos, está trazendo uma proposta que se mostra um tanto obsoleta, um tanto limitada. Mas se a gente lembra do contexto, né, se a gente lembra da própria biografia do Kelsen, enquanto grande jurista austríaco que foi, né, professor da Universidade de Viena, juiz do Tribunal Constitucional Austríaco, mas porque judeu, né, foi impedido de trabalhar, teve que se exilar. Né? Então, o Kelsen, com a sua própria trajetória, ele é um testemunho dos problemas de todas essas manipulações que o direito, enquanto complexo de normas válidas, vinha sofrendo no seu contexto. Se é limitado hoje, por um outro lado, se o direito fosse, na perspectiva técnico-científica, rigorosamente tratado pelo prisma da validade ou não validade, e nada além disso, muito possivelmente, muitas das manipulações
que hoje existem, né, não existiriam. Né? Então, ao mesmo tempo, é um tanto paradoxal, né? É um tanto misterioso, né? Causa alguma perplexidade, porque ao mesmo tempo que a teoria pura no mundo ocidental do século XXI dá mostras de alguma limitação, essa teoria também mostra que poderia ser, né, um elemento de segurança jurídica, um obstáculo às manipulações ideológicas que tristemente continuam muito presentes na dinâmica jurídica. Né? Então é uma consideração importante fundamentalmente para vocês, alunos que iniciam a trajetória, né, que estão sendo introduzidos ao estudo do direito nesse momento. Bom, na sequência, né, é importante, eu diria que é bastante necessário indicar que Kelsen, e fundamentalmente quando a gente pensa, né, na distância, na diferença que existe entre a primeira e a segunda edição da teoria pura do direito, é muito interessante porque a gente pode perceber alguns elementos dessa teoria que se mostram muito compatíveis com as demandas, com o paradigma do Estado liberal de direito. E num outro momento a gente vai perceber uma série, por meio de uma série de elementos no bojo da teoria pura do direito, uma compatibilidade muito grande, uma adequação muito grande com as demandas do paradigma do Estado social de direito. Né? Então eu quero destacar isso porque, como já disse muito nas videoconferências, pelo menos nas videoconferências, né, a referência científica de Kelsen com a teoria pura para o direito ocidental é tremenda. Nós aqui conversando sobre a teoria pura, né? E o aluno que inicia seus estudos no direito, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos da América, seja na França, seja na Alemanha, seja no Japão, né? Seja no México, esses alunos passam pela teoria pura do direito. Né? Então, o que justifica, né, todo esse referencial? Por uma notícia que eu já tive, né, a teoria pura é a obra de ciência do direito mais traduzida em todo o mundo. Né? Então isso por si é muito ilustrativo do referencial da teoria pura para o direito moderno, contemporâneo. Né? E eu ouso dizer, né, que certamente dentre vários motivos que justificam isso, a versatilidade da construção teórico-científica kelseniana, se adaptando, se adequando tão bem às demandas do paradigma do Estado liberal de direito e também às demandas do paradigma do Estado social de direito, justificam, né, em grande medida todo o impacto, todo o êxito da teoria pura do direito. Né? Talvez hoje, no paradigma do Estado democrático de direito, as limitações, os problemas da teoria pura do direito se façam mais visíveis, embora, né, como eu disse há pouco, muito do que Kelsen propõe
possivelmente sanearia, evitaria muitos excessos, muitos abusos que encontra-se no panorama pós-positivista ou pós-formalista da contemporaneidade. Bom, depois dessas considerações ainda preliminares, né, vamos ao primeiro ponto, à primeira grande chave da reflexão keynesiana, que seria exatamente o conceito de norma jurídica. Né? E Kelsen, com seu rigor analítico, vai dizer que a norma jurídica é um esquema de interpretação. A norma jurídica, enquanto prescrição de dever ser, enquanto comando, que se caracteriza como comando devido à coerção ou ao poder de aplicação da sanção, seria, segundo Kelsen, um ato de vontade objetivo. E o que ele quer dizer com isso é sempre um tanto misterioso, um ato de vontade, o que nos levaria a considerar algo subjetivo, mas ele fala em ato de vontade objetivo. Né? Por quê? Porque ele está falando do crivo institucional do próprio Estado via poderes soberanos instituídos. Tá? Então não é a vontade do fulano ou do cicrano, né? Porque fulano e cicrano, enquanto parlamentares ou enquanto magistrados, né, estão fazendo às vezes de um funcionário, um burocrata, né, um intérprete autêntico do direito, vai dizer Kelsen, e eu vou deixar isso mais claro um pouco mais adiante, mas é por isso que Kelsen fala de ato de vontade objetivo. Ato de vontade objetivo que se materializa em uma prescrição de dever ser. É obrigatório, é proibido, é facultado ou permitido, e que consequentemente se traduz em um esquema de interpretação, ou seja, para nós, o povo, para o cidadão, né, a norma jurídica tem a função de esquema de interpretação, de modo que aquilo nos leva a considerar um determinado comportamento como lícito ou ilícito. Tá? Então é isso que Kelsen quer dizer. E a característica básica da norma jurídica, a característica incontornável, exclusiva pela perspectiva da teoria pura do direito, é a validade. A norma jurídica vale. Né? E isso quer dizer que a norma jurídica também, né, e todo um respaldo que forma um amplo consenso na tradição da teoria ou da ciência do direito ocidental, que Kelsen vai reiterar. A norma jurídica caracterizada pela validade expressa a contrafaticidade, né? Quer dizer, aquela prescrição de dever ser não necessariamente coincide com os fatos. Isso é menos importante. Né? A norma jurídica, enquanto dever ser, traz a singularidade do fenômeno jurídico. Né? A ciência do direito, nesse contexto encarnado, né, por Kelsen com sua teoria pura do direito, nos leva ao âmbito de uma ciência normativa. Logo, o foco, o objeto de estudo da teoria pura do direito é o complexo de normas jurídicas válidas em um determinado estado. Quando a gente fala desse complexo de normas jurídicas, a gente está falando de um ordenamento jurídico. Essas normas não estão
não compõe um coletivo caótico, né? Daí a ideia, daí o conceito de ordenamento jurídico. Bom, respeitando o limite de tempo, né, eu paro agora e continuamos numa próxima pequena aula.